PMDB deixa a base de apoio de Dilma e já pensa em novo governo. 3 dos 6 ministros do PMDB querem permanecer no governo. Ministério Público Federal entrega mais de 2 milhões de assinaturas em apoio à campanha de anticorrupção. E o juiz Sérgio Moro pede desculpas ao STF pela divulgação das escutas de Lula. Coordenador da campanha de Donald Trump é acusado de agressão nos Estados Unidos. E ainda vamos conhecer uma caverna adaptada para hospedar visitantes. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. Hoje comigo, Marion. Muito bem-vinda. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que acompanham essa edição. E vamos aos destaques dos jornais que circulam hoje por todo o país. O estado de São Paulo, após saída de PMDB, presidente Dilma tenta atrair apoio com verbas e cargos. Folha de São Paulo, PMDB deixa o governo que lança ofensiva anti-Temer. Destaque do O Globo, sem PMDB, Dilma vai usar cargos contra impeachment. Correio Brasiliense, pedido de impeachment deve ir ao plenário em menos de 15 dias. Destaque do Valor Econômico, começa a barganha do impeachment. O estado de Minas, governo vai redistribuir cargos do PMDB para recompor base aliada. E 0 hora de Porto Alegre, Sérgio Moro pede desculpas por polêmica sobre conversas de Lula. Diário do Nordeste de Fortaleza, PMDB deixa a base aliada e grita Temer presidente. E o PMDB precisou de apenas alguns minutos para deixar a base de apoio da presidente Dilma Rousseff. A decisão vinha amadurecendo há alguns meses na cúpula do partido. Pois é, e agora, pela resolução, todos os cargos no governo federal devem ser devolvidos. A reunião durou menos de 5 minutos e foi comandada pelo primeiro vice-presidente do PMDB, senador Romero Jucá. A decisão foi por aclamação. E eu coloco em votação a moção número 1, conclamando aqueles que aprovam a moção que fiquem de pé. A cúpula do partido determinou que ministros e filiados deixem os postos no governo. A insatisfação com o PT veio em um coro no final do encontro. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Michel Temer não participou da reunião que definiu o desembarque do PMDB do governo, mas vai continuar na vice-presidência da República. No caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele assume o comando da nação para conduzir um novo governo. Porque a aliança se rompeu, as condições de governabilidade se exauriram, o Brasil é maior do que qualquer governo, de qualquer entendimento político, e quem representa a população, quem é político, quem é partido, tem que representar a vontade do povo brasileiro. E a vontade do povo brasileiro hoje está expressa em todos os movimentos, em todas as manifestações. O partido que não entender isso, ele ficará de costas para a sociedade e vai pagar o ombro. O cientista político Rogério Battistini acredita que a decisão dos PMDBistas vai isolar a presidente Dilma Rousseff. Hoje o processo de impedimento já está correndo e a Dilma perdeu as condições institucionais para governar. Ela não conta com o apoio da sociedade, ela está isolada e o PT, com o seu discurso de golpe, quebrou as pontes para construir um consenso com a sociedade. A Dilma pode até continuar até o final do mandato, mas já não governa. Mas 3 dos 6 ministros do PMDB não querem deixar o governo. Mesmo com a decisão de romper com o governo, 3 dos ministros querem permanecer no cargo. Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, anunciou publicamente que não vai sair do governo e também não vai deixar o partido. Marcelo Castro, da Saúde, e Cátia Abreu, da Agricultura, também pretendem permanecer no governo. Os ministros Eduardo Braga, de Minas e Energia, Mauro Lopes, da Aviação Civil, e Hélder Barbalho, dos Portos, devem sair, mas querem um prazo. Henrique Alves deixou a pasta do turismo um dia antes da reunião do Diretório Nacional do partido. O PP também informou que as bancadas na Câmara e no Senado devem se reunir para decidir se também rompem com o Palácio do Planalto. A legenda tem o controle do Ministério da Integração Nacional.
E olha só, membros do PT reagiram com indignação à confirmação da saída do PMDB da base governista e denunciaram o que chamaram de golpismo. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Alfonso Florense, partiu para o ataque contra a decisão do PMDB de desembarcar do governo da presidente Dilma Rousseff. A liderança do Partido dos Trabalhadores disse que a manobra política dos PMDBistas era um desrespeito à população. Essa movimentação com Michel Temer, vice-presidente da República, que também é investigado na Lava Jato, aliado com Eduardo Cunha, que também é investigado na Lava Jato, para derrubar a presidenta sem crime de responsabilidade, é um desrespeito ao voto popular. Florense, assim como o deputado do PSOL, Ivan Valente, usaram o argumento dos partidários do governo sobre golpe. O que surpreende é um constitucionalista adotar tão abertamente uma posição golpista. É isso que Michel Temer está fazendo hoje, vai entrar para a história como golpista. A saída Temer, nesse momento, é um golpe a todos os que estão na rua de qualquer jeito, porque é levar a corrupção para dentro do governo e a impunidade de Eduardo Cunha e de toda a liderança do PMDB que está na Lava Jato. E o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, disse que o Palácio do Planalto recebeu com naturalidade a notícia do rompimento do PMDB com o governo. O PMDB, aliado do PT há 13 anos, desembarcou da base do governo de Dilma Rousseff nesta terça-feira. Para o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, a decisão acaba beneficiando a presidente. E eu creio que a decisão dele chega numa boa hora. Numa boa hora porque oferece à presidenta Dilma uma ótima oportunidade de repactuar o seu governo. O PMDB é a maior força política do país, com 68 deputados e 18 senadores. O número sempre foi considerado um trunfo para frear o processo de impeachment. Claro que se a gente tem um movimento que nós consideramos, de novo, o impeachment sem causa e, portanto, o golpe, e como ele se trata de votos no Congresso Nacional, é claro que essa é uma agenda do governo, conquistar votos no Congresso Nacional. E a melhor forma de conquistar votos é conquistar ou ampliar espaço de aliados, novos aliados. Jacques Wagner não quis comentar o mal-estar com a permanência de Temer na vice-presidência após a saída do PMDB, mas garantiu o princípio da cordialidade. Não, politicamente eu acho, é por isso que eu digo uma relação educada, mas eu acho que politicamente interditada. Dilma Rousseff cancelou a viagem desta semana aos Estados Unidos, que faria o vice Michel Temer assumir interinamente o governo. E a ruptura do PMDB com o governo é encarado pela oposição como o fim da linha para a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O senador do PSDB, Aécio Neves, afirmou que este é o momento para a interrupção do mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele acusa a adversária nas eleições de 2014 de crime de responsabilidade e de não ter mais condições para retomar a estabilidade política e econômica do país. A fala de Aécio aconteceu horas antes de o PMDB oficializar a saída do governo. A saída do PMDB fecha a tampa do caixão de um governo moribundo, que não tem mais condições mínimas de sinalizar para aquilo que todos nós, acima de partidos políticos, queremos, a retomada do crescimento, da geração de empregos e a melhoria dos nossos indicadores sociais. O presidente do PSDB acredita que a decisão dos PMDBistas vai acarretar um efeito dominó. A saída do PMDB, na minha avaliação, levará com ele, no seu entorno, outras forças partidárias que ainda sustentavam o governo. O PMDB é a maior força política do país, com 68 deputados e 18 senadores. O partido era considerado um trunfo para Dilma frear o processo de impeachment. Tanto Dilma quanto o ex-presidente Lula denunciam o impeachment como uma tentativa de golpe. E o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse que todos os poderes estão agindo normalmente no Brasil: executivo, legislativo e o judiciário. Na videoconferência exibida em Portugal, Michel Temer destacou com maior ênfase a atuação do judiciário. A fala do vice-presidente foi feita no momento de maior destaque da Operação Lava Jato e do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
E a presidente Dilma Rousseff deverá apresentar sua defesa à comissão do impeachment na próxima segunda-feira. O relator Jovair Arantes já confirmou que vai antecipar o seu parecer. Das 10 sessões previstas, a comissão já realizou 6. Depois disso, vai começar a contar o prazo de 5 sessões para o relator Jovair Arantes apresentar um parecer que deverá ser votado pela comissão. Mas Jovair Arantes disse que vai usar apenas 3 sessões. Nesta quarta, a comissão do impeachment vai ouvir os juristas Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, 2 dos autores do pedido. Na quinta, será a vez do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foram escalados para fazer a defesa da presidente. Os nomes foram aceitos pelo governo e a oposição após quase 1 hora de debate e confusão. Integrantes do Ministério Público Federal realizaram ontem a entrega simbólica de mais de 2.028.000 assinaturas de cidadãos que apoiam um pacote de 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo órgão. Entre elas estão alterações legislativas para prevenir, punir e recuperar desvios de dinheiro público. A lista de apoiadores será levada ao Congresso, onde as propostas já foram apresentadas para serem votadas e apresentadas pelos parlamentares. O juiz federal Sérgio Moro, responsável por processos da Lava Jato na primeira instância, palestrou em um evento sobre o combate à corrupção. Ele esteve ao lado do magistrado italiano Pier Camillo Davigo, que atuou na Operação Mãos Limpas. O juiz titular da Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal do Paraná, Sérgio Moro, participou de um simpósio sobre o combate à corrupção em São Paulo. Moro estava com forte escolta de seguranças. O evento também teve a participação do magistrado italiano Pier Camillo Davigo, que integrou a Operação Mãos Limpas na Itália na década de 90. Eles discutiram formas de combate à corrupção e ao crime organizado, além de fazer comparativos entre as duas investigações. A Operação Mãos Limpas investigou pagamentos de propinas cobrados por uma instituição filantrópica da Itália. Em 2 anos, quase 3.000 mandados de prisão foram expedidos, mais de 6.000 pessoas foram investigadas, entre elas 872 empresários e 438 parlamentares. Já a Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Até agora foram recuperados cerca de 3 bilhões de reais. A operação contabiliza 93 condenações criminais e 990 anos em penas acumuladas. O juiz Sérgio Moro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal por polêmicas sobre grampos no caso do ex-presidente Lula. O juiz tirou o sigilo de conversa entre Lula e a presidente Dilma. Em um ofício, o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, pediu respeitosas escusas à corte pela retirada do sigilo das escutas telefônicas envolvendo o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff e outras autoridades. Mas afirmou que os diálogos revelaram uma tentativa de obstruir a justiça e que a decisão foi tomada com base na Constituição. O ofício foi enviado a pedido do ministro Teori Zavascki. Teori determinou que as investigações sobre Lula fossem remetidas ao Supremo por causa do envolvimento de autoridades com o chamado foro privilegiado. O conteúdo das conversas interceptadas foi divulgado por Moro no último dia 16, um dia antes da posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O juiz explicou que o alvo das investigações era o ex-presidente, até o momento em que ainda não estava empossado no cargo. O juiz explicou que o alvo das investigações era o ex-presidente, até o momento em que ainda não estava empossado no cargo. O juiz também negou que a divulgação era para gerar polêmicas ou conflitos, mas sim para dar publicidade ao processo. O Supremo Tribunal Federal vai decidir amanhã se o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação da Operação Lava Jato na primeira instância, vai continuar ou não conduzindo os inquéritos contra o ex-presidente Lula. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra o cartel em licitação de trens. Os 7 acusados têm prazo de 10 dias para a defesa.
Com a decisão da Justiça, 7 executivos das multinacionais Alstom e CAF se tornam réus sob acusação de cartel e fraude em licitação para a criação de uma parceria público-privada no setor metroferroviário paulista. A fraude teria acontecido em 2009, durante o governo José Serra. A contratação, no valor de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais, teria sido usada para a operação e a manutenção de 288 novos carros na linha 8 Diamante da CPTM. A Justiça de São Paulo entendeu que há indícios de que os executivos cometeram crimes e deu 10 dias para os réus se manifestarem. Já o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público de 2 dos réus foi negado. Olha, em nota, a Alstom disse que os envolvidos são pessoas físicas, mas que ainda assim vai colaborar com as investigações. Já a CAF disse que tem colaborado com as autoridades no fornecimento de todas as informações quando são solicitadas. O ex-governador José Serra disse que não faria comentários, pois não teve acesso à decisão. E veja a seguir, coordenador da campanha de Donald Trump é acusado de agressão nos Estados Unidos. E ainda vamos conhecer uma caverna adaptada para receber hóspedes. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta com as informações do tempo nesta quarta-feira. Com imagens ao vivo de Florianópolis, olha só, esta é a esquina da Rua Altamiro Guimarães com a Rua Germano. Sol forte já aparece na capital catarinense, nenhuma nuvem no céu, mas pode chover fraco à tarde. As temperaturas devem subir e neste momento faz 22 graus. E na sua região, como é que será que fica o clima hoje? É o que você confere agora na previsão para todo o país. A semana vai continuar quente por todo o país. Nesta quarta-feira tem alerta para chuva forte do norte do Pará ao norte do Ceará. A chuva também será frequente entre Natal e Recife, no Acre e no sul de Rondônia. O tempo vai ficar seco no oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e de Goiás, Distrito Federal, além da Grande Vitória, litoral norte do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, até o oeste do Paraná. Já o leste de Santa Catarina e quase todo o Paraná voltam a ter pancadas isoladas de chuva. A circulação marítima vai espalhar muitas nuvens sobre o leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Nas capitais dos dois estados chove a qualquer hora. E na divisa dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, há risco de chuva forte. Todas as outras áreas do país terão muito sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que até podem ser fortes em algumas localidades, especialmente no norte de São Paulo. A mínima prevista para Porto Alegre é de 18 graus e 20 graus em São Paulo. A máxima prevista para Brasília é de 30 graus, 34 graus no Rio de Janeiro e a temperatura pode chegar aos 37 graus em Palmas. Moradores de São Paulo foram surpreendidos por um forte temporal na tarde desta terça-feira. E olha só, pelo menos 5 áreas da capital paulista foram atingidas por granizo. Ao sair de casa, a surpresa. A chuva forte surpreendeu moradores da cidade de São Paulo. O barulho do granizo atingindo os carros que estavam estacionados e as construções era ensurdecedor. As cenas registradas por um cinegrafista amador mostram o drama para sair de casa. Os carros parados embaixo de árvores ficaram cobertos pelas folhas que se desprenderam. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Cruzamentos sem semáforo. Nosso telespectador embarcou em um ônibus. Melhor não enfrentar o caótico trânsito da maior cidade do país. Este outro vídeo, encaminhado por outra telespectadora, mostra como ficaram as ruas da capital paulista. Olha essa rua, eu vou chegar mais perto para vocês verem. Olha a quantidade de folha que caiu.
chuva de granizo causa isso. Até rimou. Aqui, ó, o granizo. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo informou que o temporal é comum neste período em virtude da transição do verão, úmido e quente, para um clima mais seco e frio do outono. Ainda segundo o CGE, a queda de granizo foi resultado do forte calor que chegou a ultrapassar os 31 graus, aliado à ação de correntes de ar. O CGE também alerta que a semana será marcada por temperaturas elevadas e pancadas de chuvas na capital e Grande São Paulo. Chegou a hora do futebol. Ontem, muitos jogos movimentaram o mundo da bola. É, movimentação mesmo, viu, Marion? E ontem, pela 6ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 na Rússia, a seleção brasileira saiu perdendo, mas empatou em 2-2 com o Paraguai. O então líder Equador foi a Barranquilla e perdeu para a Colômbia por 3-1. Em Montevidéu, quem assumiu a liderança foi o Uruguai, que venceu por 1-0 o Peru. Na cidade de Córdoba, a Argentina fez 2-0 na Bolívia. E a lanterna Venezuela, que jogou em casa, perdeu mais uma. Foi goleada por 4-1 contra o Chile. As seleções só voltam a se enfrentar no dia 2 de setembro. Estariam classificados para a Copa agora, hoje, né, nesta ordem. O Uruguai, Equador, Argentina e o Chile. A Colômbia, em quinto, iria para a repescagem. E o Brasil, na 6ª colocação, ficaria pela primeira vez fora de uma Copa do Mundo. Situação complicada para o Brasil, precisa melhorar, né? Bem complicada, Mari. E agora vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, o diretor de campanha do pré-candidato presidencial republicano Donald Trump foi formalmente acusado nesta terça-feira por lesões contra uma jornalista. A informação foi confirmada pela polícia da cidade de Júpiter, no estado da Flórida. Estas imagens mostram o momento em que o diretor da campanha do republicano Donald Trump, Corey Lewandowski, teria agarrado com violência o braço da repórter Michelle Fields. A jornalista machucou o braço. O caso ocorreu no dia 8 de março, durante um comício. Nesta terça-feira, Lewandowski foi preso pela polícia acusado de lesão corporal. Em seguida, foi liberado. O pré-candidato republicano saiu em defesa de seu assessor e disse que não vai demiti-lo. Se você olhar a gravação, ele foi muito difamado. É muito injusto. Não é a primeira vez que Lewandowski se envolve em um caso de agressão. O diretor da campanha foi filmado por vários canais de TV junto a um segurança, enquanto seguravam pelo pescoço alguns manifestantes e depois os arrastavam. Um relatório de uma organização britânica divulgou nesta terça-feira mostra que os países ricos da Europa receberam apenas 1,5% dos refugiados sírios e pede que a ajuda aumente para pelo menos 10% das famílias que fogem da guerra. Os países mais desenvolvidos se comprometeram a acolher 130 mil refugiados sírios, mas até agora acomodaram a metade. A maioria dos imigrantes sírios se instalou nos países vizinhos Líbano, Jordânia, Turquia e Iraque. No Líbano, 1 em cada 5 habitantes é um imigrante. E na Jordânia, a 4ª maior cidade é um campo de refugiados. O informe da Oxfam foi divulgado um dia antes de uma conferência das Nações Unidas em Genebra, onde os países serão chamados a disponibilizar mais locais para os migrantes sírios. Um homem-bomba acionou nesta terça-feira um cinto de explosivos no centro de Bagdá, matando 3 pessoas e ferindo outras 22. O grupo Estado Islâmico assumiu o ataque. Um homem-bomba detonou um cinto de explosivos na região central de Bagdá na manhã desta terça-feira, matando 3 pessoas e ferindo pelo menos 22. O suicida escolheu um grupo de trabalhadores que estavam reunidos na Praça Tayaran como alvo. A explosão aconteceu às 7h30. O homem-bomba tinha como alvo trabalhadores comuns. Eles se reúnem pela manhã. Então ele veio perguntando por trabalhadores e todos se reuniram em volta dele. E aí ele detonou os explosivos. O ataque não foi imediatamente reivindicado, mas atentados suicidas são frequentemente praticados pelo grupo Estado Islâmico, que controlava áreas importantes em 2014, mas tem perdido grande parte do território. Apesar dos ataques suicidas serem relativamente comuns no Iraque, eles recentemente tiveram como alvo áreas de fora de Bagdá, ou bairros mais periféricos da capital, de mais fácil acesso para jihadistas.
E no final dessa edição, vamos conhecer uma caverna nos Estados Unidos que foi adaptada para receber hóspedes. Isso mesmo, para chegar até o quarto, os visitantes têm que pegar um elevador na superfície da caverna. A caverna foi formada há 65 bilhões de anos. A suíte subterrânea fica a 67 metros de profundidade, dentro de uma gruta próxima ao Grand Canyon, no Arizona. A hospedagem busca recriar uma atmosfera caseira. Tem uma estante repleta de livros, televisão, 2 sofás, poltrona, 2 camas, banheiro e até uma vitrola. Luzes coloridas ao redor do cômodo iluminam o espaço. Para chegar até o quarto, os visitantes têm que pegar um elevador na superfície da caverna. A Grand Canyon Caverns garante que o ambiente é seguro e não há animais perigosos. E aí, você se hospedaria num lugar como esse? Nossa, muito legal, mas precisa ter coragem, né? Você teria, Marion? Olha, acho que vale a pena tentar. É. E essa edição fica por aqui. Bom, você confere mais informações daqui a pouco, às 10 horas. E nós voltamos na edição da 1h da tarde. Até lá.